Olá! Hoje nós vamos falar sobre a atenção na educação infantil. A atenção, concentração, dedicar um tempo a um determinado objeto, uma leitura, um brinquedo. A atenção é um tema de bastante preocupação entre todos os adultos envolvidos no processo de desenvolvimento das crianças. Que atenção é essa? Se o meu conceito de atenção é uma criança parada, estática, com os olhinhos parados, observando todas as minhas ações, o que eu falo, o que eu faço, eu preciso rever esse tipo de concepção. Primeira coisa a se pensar é: que criança é essa? Que contexto ela vive? Como é que funciona a atenção em uma criança de 1 ano, 2 anos, 3, 4 e 5 anos? É a mesma coisa que a atenção em uma criança de 10, de 12, de 8 anos? Sabemos, conforme vários pensadores, filósofos nos trouxeram através de pesquisas e estudos, que movimento gera pensamento. A criança pequena, ela é puro movimento, ela aprende através do corpo, das ações, ela precisa tocar, ela precisa sentir, ela precisa interagir. Se eu proponho atividades em que as crianças precisam ficar o tempo todo sentadinhas e ouvindo, aquele corpo daquela criança não vai conseguir fazer isso, porque ele não foi feito para isso. O íntimo da criança não é isso de sentar e esperar e ficar parada. Células de seu corpo estão pedindo por movimento, por interação, por ação, não é? Então, quando eu vou planejar atividade para uma criança pequena, eu tenho que pensar em atividades que essas crianças possam explorar e aprender com o corpo. Se eu for propor uma atividade de jogo de boliche, por exemplo, para uma sala com 24 crianças e eu tenho 6 pinos e uma bola para essas 24 crianças e elas precisam ficar sentadinhas esperando a vez de jogar, eu vou causar ansiedade, estresse, brigas, conflitos, porque as crianças elas não conseguem ficar tanto tempo esperando, não é? Então o ideal é que eu tenha vários pinos, várias bolas, para que eu possa ter pelo menos ali umas 6 equipes. Então tem uma equipe aqui jogando, outra equipe aqui e outra equipe mais para lá, porque assim elas podem agir mais, interagir mais e não ficar tanto tempo ocioso. Outro exemplo: se eu planejo aula em que a criança precisa ficar o tempo todo sentadinha, olhando para mim o tempo todo, isso não vai beneficiar o desenvolvimento das crianças. Se no meu relatório eu coloco que a minha criança é pesquisadora, ela levanta hipóteses, ela interage, ela emite opinião, ela faz tudo isso, eu preciso propor situações de aprendizagem em que isso aconteça no dia a dia. Então, ao invés de eu pedir para minha criança ficar sentadinha esperando, eu tenho que propor situações em que ela tenha autonomia para dar sequência naquela proposta. Se é uma atividade de pintura, por exemplo, a criança pode pegar tinta, a criança pode pegar o pincel, a criança pode levantar, a criança não precisa ficar sentadinha pintando na cadeira. Nós podemos levar a criança para outros espaços, modificar o suporte, modificar o meio para facilitar esse movimento, essa interação, essa ação. Quando a gente trabalha com foco na interação, no desenvolvimento, na ação da criança, a gente passa a se preocupar menos com a atenção. Não que a atenção não seja importante, a atenção ela é fundamental. No entanto, a atenção a quê? A que aquela criança precisa prestar atenção? É fundamental que a minha criança preste atenção ao que eu sempre falo, a minha locução, a minha fala,
eu enquanto protagonista do processo? Ou é interessante que ela preste atenção onde guardar o pincel, como lavar esse pincel, quais as tintas ela deve misturar, qual é no processo, né, de desenvolvimento da atividade, e não naquele blá 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 que a gente teima em ficar repetindo para as crianças pequenas.